Meus queridos irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus. Para mim é uma alegria estar com vocês. Para mim, estar aqui com vocês é um privilégio. Privilégio. Na realidade, eu vou confessar a vocês, neste momento era para eu estar em outra igreja em São Paulo. E daí quando o reverendo Marcelo, nós conversamos e aí foi indicação do presbítero Jefferson, eu falei, olha, é indicação do presbítero Jefferson, então preciso ir lá conhecer essa igreja, preciso ir lá compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito em nós e apesar de nós ali no Uruguai. E daí aqui estou, então assim, Deus sabe todas as coisas, conhece a nossa vida e Deus está no controle de tudo. Então, maravilha, privilégio meu estar aqui com vocês. Eu sou de Aracaju, Sergipe, nordeste do Brasil. Eu sou casado com a Rose, que também é missionária. Tem um pouco mais de experiência do que eu na área missionária. Nós temos um filho com o nome de Mateus. Trabalhamos plantando igreja no sertão de Sergipe. Logo depois nós fomos convidados a estarmos plantando igreja no Amazonas, no projeto Amanagé, idealizado pelo pastor o reverendo Ronaldo Lidório. Então tivemos o privilégio de trabalhar com aquele homem durante 11 anos das nossas vidas. E o Mateus, na realidade, o nosso filho, ele foi gerado no coração, porque o Mateus foi adotado e ele é um indígena e hoje ele tem 9 anos e Deus, assim, nos deu como um presente dele. Então, a gente louva a Deus, agradece a Deus todos os dias pela vida do Mateus. Logo após o Amanagé, nós trabalhamos na Colômbia, plantando igreja também em Bogotá. Graças a Deus deixamos uma igreja lá e hoje tem caminhado. Logo após Colômbia, nós fomos desafiados pela nossa agência missionária a plantar igrejas em Rivera, no Uruguai. Irmãos, e só para que vocês tenham uma ideia dos desafios que nós temos no Uruguai. O Uruguai é um país extremamente secularizado. É um país que tem o menor número de evangélicos aqui na América do Sul. É o país menos evangelizado, somente 6,2% de evangélicos. E eu confesso aos irmãos que eu não sabia de todas essas informações do Uruguai. Começamos a conhecer depois quando nós nos interessamos e quando nós fomos desafiados pela agência a plantar uma igreja no Uruguai. Hoje no Uruguai temos 4 famílias missionárias da APMT. Em Montevidéu, na cidade de Montevidéu, já existe uma igreja presbiteriana há 14 anos. E eu tenho visto a luta do nosso colega, reverendo Maurício, que tem se dedicado a sua vida nos últimos 14 anos para fortalecer aquela igreja. Nós estamos numa cidade chamada Rivera, e Rivera, ela faz fronteira com o Brasil, numa cidade do sul, com o nome de Santana do Livramento. Algo interessante, irmãos, que nessa cidade de Rivera, eu estou a 2 quadras do Brasil. Então eu caminho, estou no Brasil, volto, estou no Uruguai. Então nós chamamos fronteira seca, né? Porque aí é apenas dividido por uma avenida e uma praça que chama-se a Fronteira da Paz. Estamos lá, pela graça do Senhor, já um ano e meio conhecendo aquela cultura, conhecendo os desafios que Deus tem colocado em nossas mãos. Para você ter uma ideia, o Uruguai foi o primeiro país daqui na América do Sul a liberar a maconha para uso recreativo. E algo me chama a atenção, que todas as vezes quando nós caminhamos na cidade de Rivera, nas ruas ou na praça, as pessoas fazem uso tranquilamente da maconha. Você caminhando, as pessoas fumando tranquilamente, os jovens muito envolvidos com essa droga. Então, eu vou contar algumas experiências que eu já tive com relação a algumas pessoas que a gente tem cuidado, pastoreado por conta desse uso das drogas, né?
Algo também interessante, para que os irmãos tenham ideia e orem também, o Uruguai foi o primeiro país a legalizar o aborto. Então, o aborto é liberado, é autorizado pela justiça. Foi um dos primeiros países a aprovar o casamento entre homossexuais. Foi o primeiro país a conceder e aprovar a adoção de crianças por casais homoafetivos. Então, assim, a pauta liberal do Uruguai é algo extremamente preocupante. Quando nós pensamos em um país secularizado, é um país que tem o estilo europeu, né? Em que conheceu há muitos anos, não é o caso do Uruguai, como a Europa conheceu há muitos anos, onde foi fundada tantas coisas que hoje nós pregamos, e hoje precisa ser evangelizada a Europa. E quando nós pensamos nisso, entendemos perfeitamente o desafio que nós temos. No Uruguai não existe Natal, existe a Semana da Família, né? A Semana Santa que existe aqui no Brasil, existe a Semana do Turismo. Ou seja, esta pauta faz com que nós pensemos e entendemos perfeitamente o desafio que nós temos em evangelizar esse povo, o desafio que nós temos em plantar mais e mais igrejas de uma linha reformada, a qual nós participamos e acreditamos. Um outro dado importante que eu queria aqui destacar aos irmãos é que o Uruguai, pelo fato de ser fronteira ali, em Ribeira, onde nós vivemos, existe duas línguas faladas e uma língua extraoficial. Do lado do Uruguai, existe o espanhol, do lado brasileiro, o português. Mas existe uma língua extraoficial chamada portunhol. E assim, não é curioso que eu sou, uma vez eu saí, logo quando eu cheguei, saí para conhecer algumas coisas e o meu espanhol é espanhol da Colômbia, e eu falando em espanhol, e a pessoa respondendo, ele falou bem assim, olha, senhor, se o senhor quiser, começou a falar em português, senhor, se o senhor quiser falar em português, tranquilamente, aqui a gente entende tudo, né? E, assim, e aqui eu faço um convite, se você quiser nos visitar, por favor, é logo ali. E lá você pode tranquilamente falar o seu português ou até mesmo falar o seu portunhol, que todas as pessoas vão entender, tanto em Ribeira como em Santana do Livramento. Três moedas fazem uso lá, o real, o peso uruguaio e o dólar, já que tudo no lado do Uruguai é tudo dolarizado. Então, assim, separe o seu dólar, seu real. Se quiser trocar pelo peso lá, você pode trocar. Então, assim, lá é bem tranquilo com relação a isso. Pela graça do Senhor, 1 ano e meio que nós já estamos lá, nós já estamos, assim, pastoreando 5 famílias. 3 famílias uruguaias e 2 famílias brasileiras. Ali na fronteira, a nossa ideia é fundar uma igreja, plantar uma igreja multicultural. Nós vamos ter ali uruguaio, vamos ter ali brasileiros, o nosso culto, nós vamos cantar em espanhol e também vamos cantar em português, para que nós possamos alcançar todos que passam por ali, todos que estão por ali. Então, irmãos, ore por nós, ore pelo projeto Fronteira, esse projeto que a família Ferreira tem ali se dedicado os seus últimos meses, e nós, assim, planejamos ficarmos lá mais ou menos uns 10 a 15 anos, porque a igreja, o nosso principal projeto é plantio de igrejas, revitalização de igrejas e também capacitação de líderes locais. Não é? Então, ore por nós, ore por esse desafio, por favor, ore pelo projeto Fronteira, para que Deus continue derramando a sua graça e que o Senhor traga os eleitos, nos mostre os eleitos, para que eles possam congregar conosco. Eu quero aqui convidar os irmãos, abrindo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. O Evangelho de Mateus, capítulo 28.
a partir do versículo 16. É um texto muito conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 16, e logo depois, no mesmo capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler de forma alternada, irmãos, por favor? Eu vou dar início, os irmãos vão dar continuidade. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, no versículo 1, no mesmo capítulo 28. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém. Solte aí, irmãos. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Deus, nós louvamos o Senhor, nós agradecemos ao Senhor estarmos na Tua presença, em Tua casa. Pedimos que em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações, que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado e que o Teu nome seja conhecido entre todos aqueles que o Senhor escolheu. Nós queremos aqui orar, queremos agradecer ao Senhor e louvar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é na Galiléia, ele quer se encontrar com vocês. Há uma mensagem angelical aqui nesse texto, por meio das mulheres, é um recado dizendo, Jesus dizendo, vão para a Galiléia, ele quer se encontrar com vocês. Daí eles chegam, meus irmãos, e no versículo 16, que nós lemos, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Jesus mandou um recado dizendo, eu quero um encontro com vocês, e esse encontro é necessário, eu já cumpri todas as coisas, eu estou vivo, eu estou indo para os céus, mas nós precisamos conversar. E aí eles chegam, e Jesus que marcou aquele encontro, pois no versículo 17 diz assim, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, quer dizer, também leremos que eles transformaram aquele momento, um momento de pressão, e os discípulos que estavam ali se transformaram em homens temerosos. Havia temor em seus corações, havia uma pressão em seus corações. Os discípulos se transformaram em homens temerosos, homens duvidosos. E é justamente neste contexto, para esse bando de temerosos, que Jesus, curiosamente, Jesus vai entregar a grande comissão para eles, dizendo o seguinte, vocês vão pregar a todas as nações e todas as nações devem ouvir a minha verdade.
E o que me leva a pensar, lendo esse texto, entendendo perfeitamente o contexto, e isso é notório não só na minha vida, e eu tenho certeza também na sua vida, é que Deus raramente chama os prontos, que Deus raramente chama os maduros. Frequentemente Ele faz o contrário. Ele chama os temerosos, os duvidosos, e os fortalece e os amadurece na caminhada com Ele. E quando eu penso a respeito disso, é totalmente contrária à lógica humana. Jesus faz ao contrário. E nós estamos nessa caminhada. E nós estamos nessa caminhada porque Jesus nos escolheu para estarmos nessa caminhada. Você está nessa caminhada e eu estou nessa caminhada. Mas é nessa caminhada que Jesus vai nos fortalecendo, que Jesus vai nos amadurecendo. Mas Deus tem falado aqui, através dos homens de Deus, através das pessoas que Deus tem trazido aqui para falar nesta igreja, em tantos momentos, e nós temos aqui entendido a respeito da nossa responsabilidade como igreja. E é na caminhada que Jesus nos fortalece, nos prepara, nos mostra o caminho, amadurece as mazelas dos nossos corações. E para que isto aconteça, nós precisamos estar nessa caminhada. E Jesus aqui conversa com seus discípulos, eles chegam temerosos, chegaram duvidosos, e Jesus fala assim de maneira direta a partir do versículo 18. Olha, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo. Ora, Jesus aqui, ele enfatiza nessas últimas palavras, naquela conversa que ele teve com os discípulos, 4 coisas extremamente importantes. Primeiro delas, ele fala que ele tem toda a autoridade. No segundo, ele fala que todas as nações devem ouvir. O terceiro, ele diz que nós devemos ensinar para que guardem todas as coisas. E por último, ele enfatiza que estará conosco todos os dias. O que nós precisamos aqui entender a respeito daquilo que nós lemos é que, em primeiro lugar, toda autoridade. Observe aí no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante que a palavra mais usada em muitos outros textos que Jesus se refere, aqui se confere ao poder. Jesus tem um poder, mas ele dá à sua igreja a autoridade. Com qual autoridade que nós saímos das nossas casas e falamos a respeito de Jesus, aqueles que não conhecem a Deus, falamos a respeito de Jesus no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto de escola, de faculdade, com qual autoridade? Com a autoridade que existe no nome de Jesus. Com qual autoridade eu saio daqui, da minha cidade, vou pregar aos indígenas lá no Amazonas, falar para ele bem assim, todas essas coisas em que você crê, no sol, na lua, na árvore, todos esses espíritos, tudo isso está errado. Você não está caminhando de acordo com o que eu creio. Com qual autoridade? Na autoridade que existe no nome de Jesus. Com qual autoridade, meus irmãos? Esses irmãos que estão lá no Oriente Médio, esses que têm somente essas siglas, com qual autoridade esses homens saem daqui do Brasil, saem com sua família, com seus filhos, em um contexto de perseguição, em um contexto que nós não entendemos, que nós jamais, algum de nós jamais entenderemos o que é um contexto de perseguição. Mas com qual autoridade essa família, esse homem, expõe a sua família aos perigos, inclusive perigos de vida? Com qual autoridade? Na autoridade que existe no nome de Jesus. Imagine um missionário falar a um muçulmano
E para que vocês entendam, o muçulmano ele é catequizado desde pequeno. Eles leem o Alcorão de capa a capa. E para um missionário evangelizar um muçulmano, o missionário precisa estar entendido muito bem da palavra. Mas com qual autoridade? Nós pregamos a esses homens, falando bem assim, olha, está vendo toda a sua história de estudo? Está vendo todo esse contexto em que você vive? Tudo isso está errado. Somente o meu Jesus pode salvar a sua vida. Mas com qual autoridade? Na autoridade que existe no nome de Jesus. Pois bem, pense comigo, pense. Parece que é algo assim, extremamente presunçoso. Da minha parte, parece algo assim, incoerente, impiedoso muitas vezes, mas com qual autoridade a gente se aproxima de alguém e fala, olha, esta verdade em que você crê não é verdade, a autoridade está com Cristo. É por isso que nós não podemos ter vergonha de falar a respeito de Cristo. Mas aí você pode falar assim, pastor, é o seguinte, eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Muitas vezes, irmão, nós nos sentimos assim, um tanto impositores a respeito daquilo que nós cremos. Mas nós não estamos agindo na nossa autoridade, estamos agindo na autoridade de Jesus. Daquele que possui toda a autoridade, que é o Senhor Jesus. E eu costumo pensar que nós nos propomos a agir na autoridade de Cristo, aí nós começaremos a ver coisas acontecendo, não só na nossa vida, mas também no nosso ministério. Com qual autoridade, irmãos? Nós abrimos as nossas portas das nossas igrejas e pregamos o Jesus em que nós cremos, na autoridade que existe no nome de Jesus. Eu li a respeito uma história de um juiz na revista de Portas Abertas. Portas Abertas, para quem não conhece, é uma agência que só trabalha com missionários em contexto de perseguição. E esse juiz conhecia, um juiz chinês, conhecia a palavra de Deus. E como o pastor falou aqui, a igreja da China é uma das igrejas que mais cresce no mundo hoje. E nós deveríamos tomar, assim, pelo menos como exemplo. Né? Porque eles vão para as igrejas subterrâneas, e eu ouvi um missionário contando as histórias assim impressionantes. Eles vão para as igrejas subterrâneas e começam a cantar. Mas sabe como é que eles cantam? Imagina, eles não sai o som da sua boca. Eles cantam. Sabe por quê? Porque pode ter alguém ali ouvindo. E se ouvir, aquelas pessoas são presas. Mas é a igreja que mais cresce no contexto de perseguição. E nós aqui, irmãos, nós não somos perseguidos. E aí, esse juiz, conhecendo a palavra, um homem muito justo, muito conhecido naquela província, e as pessoas que iam ali, que ele sempre estava julgando, ele evangelizava. E alguém chegou e denunciou esse juiz para as autoridades. E, obviamente, todo mundo conhecia aquele juiz naquela província. E vieram soldados de outra província para prendê-lo. E pegaram esse juiz e algemaram esse juiz. E eles começaram a andar com esse juiz algemado na principal avenida daquela província. E as pessoas conhecendo aquele juiz, irmãos, baixaram as suas cabeças porque entendiam que aquele juiz era um homem justo. Mas as pessoas que estavam acima dele queriam envergonhá-lo e queriam envergonhar o evangelho. E ele caminhando nas ruas, de cabeça erguida, ele falava bem assim, eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. E quando ele passava por aquela avenida, as pessoas baixavam suas cabeças, porque conheciam a vida daquele homem. Aquele homem era um homem justo e pregava o evangelho. Mas com que autoridade um homem desse, mesmo algemado, mesmo indo para uma prisão,
Sabe por que ele falava isso? Eu amo o Senhor Jesus na autoridade que existe no nome de Jesus. Mas nós precisamos, irmãos, agir na autoridade. Porque ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no versículo 19 ele fala assim, ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. Nós bem sabemos e certamente pregamos e falamos sobre isso, o termo ide aqui não está no imperativo da frase. O termo imperativo da frase aqui é fazer discípulos. A ideia aqui é de ide, este verbo está aqui, seria na medida que se vá, onde você passa, mas o imperativo aqui, fazer discípulos, é uma extensão de todas as nações. Então, primeiro ponto, toda autoridade. Segundo ponto, todas as nações. Fica claro aqui, Jesus resolve relembrar aos seus discípulos, que estava sendo anunciado no Antigo Testamento, ser conhecido em todas as nações, povos, línguas, tribos, famílias, ilhas, montes. Nós lemos no Novo Testamento que o desejo de Deus é ser conhecido em todas as nações, em todas as línguas. E parece aqui que o desejo de Deus é ser conhecido em toda a terra, e eu diria até em outras gerações. E Cristo aqui, ele relembra aos seus discípulos que o desejo de Deus é que essa autoridade que foi dada a ele, e ele chama a igreja para agir na autoridade dele, mas há um motivo, há um propósito, há uma missão. Deus deseja ser conhecido em todas as nações. O que parece, o que me parece que isso aqui é necessário usar o que Deus nos dá. E o que é que Deus tem nos dado como igreja? Ele nos deu o Evangelho precisa ser levado a todas as nações. E é por isso que aqui a palavra de Deus, que nós vemos que o Evangelho não é igreja, mas o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E o Evangelho, ele é supracultural, porque ele explica a cultura humana e não o contrário. O Evangelho é contracultural, porque ele bate em nossa vida, nos confronta na nossa história e transforma o nosso coração. Quando nós pensamos a respeito disso, podemos nos questionar como é que nós estamos, como é que eu estou diante da autoridade que Jesus me dá. Então, toda autoridade, todas as nações. E aqui no versículo 20 ele fala todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui ele diz de maneira clara que nós não devemos chegar a todas as nações simplesmente por chegar. Não há nenhuma realização final missionária, chegar às nações, não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ensinar as nações. E se nós chegarmos às nações e nós não ensinamos, nós não estamos cumprindo a missão. E aqui eu chamo a atenção justamente para o discipulado. Precisamos fazer discípulos. Eu lembro que o pastor Ronaldo Lidório, ele uma certa feita, estávamos conversando assim, e ele chegou bem assim, olha, a missão não é ir, a missão não é chegar, a missão não é ficar, a missão não é se envolver, a missão é ensinar. Versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos. E quando nós pensamos em fazer discípulos, podemos tranquilamente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e perguntarmos assim, quantos discípulos eu já fiz? Quantos discípulos estão hoje na igreja através do meu testemunho, através do ensino daquilo que Deus me capacitou? Quantas pessoas conheceram a Cristo a partir do conhecimento que Deus me deu? Um dos escritos de John Stott, ele diz que 3 ensinamentos mais enfatizados pelo Senhor Jesus são amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos.
Irmãos, e fazer discípulo, você pode perguntar a qualquer pastor, a qualquer missionário, a qualquer líder, o que é que dá mais trabalho de fazer na igreja? Fazer discípulo, caminhar com a pessoa. Às vezes na classe catecúmena a pessoa está ali, você está ensinando, você está caminhando com aquela pessoa, você passa 5, 6 meses, 1 ano, e lá no final, às vezes a pessoa desiste. E lá no final a pessoa diz, olha, estou com vocês, então vou caminhar de acordo com o que você me ensinou. E eu creio que nosso chamado é esse, amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que Deus nos ensinou. E os ensinos de Jesus foram dados aos seus discípulos. E agora nós precisamos reproduzir o ensino. A palavra-chave é ensinando a guardar todas as coisas. E nós temos a função de ensino, irmãos. Nós podemos ensinar vivendo, nós podemos ensinar falando, nós podemos ensinar enviando um livro, nós podemos ensinar enviando algum treinamento, nós podemos ensinar orando, nós possuímos a função de ensino. Então, não há desculpa para nós. Por mais que a gente dê desculpa, mas não há desculpa. Porque a palavra de Deus está aqui, está clara para nós. Está clara para nós. Amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Pois bem, mas lá no versículo 20, nós encontramos algo assim, o que para mim chama muita atenção. Primeiro, Jesus falou sobre toda a autoridade. Depois ele fala sobre todas as nações. Depois ele fala sobre todos os mandamentos. Mas no fim, ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É assim que vai dar certo. Vocês jamais estarão sozinhos. E ao caminhar comigo, jamais serão os mesmos. E quando ele chega para aqueles 11 homens, ele passa a grande comissão. E ele fala bem assim, olha, é o seguinte, vocês vão pregar a todas as nações. E ali há homens temerosos, duvidosos, com os corações assim temerosos. E eu tenho certeza, se nós estivéssemos naquele momento ali, nós agiríamos da mesma forma. Porque Jesus chega para aqueles homens e fala bem assim, olha, vocês vão pregar a todas as nações. E aí, sempre tem aquele do contra, né? Sempre tem alguém que vai falar, olha, esse negócio não vai dar certo não. Esse negócio é muito grande para a gente. Né? Imaginem vocês aqui, Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, Jesus vai falar para vocês bem assim, olha, a responsabilidade de vocês é pregar aqui no Jardim Canadá. Não, espera aí, a responsabilidade da igreja é pregar em Nova Lima. Se o Jardim Canadá estava difícil, imagine Nova Lima, né? Pois bem, mas o entendimento não é esse. O entendimento é que a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá precisa pregar em todo o estado de Minas Gerais. Imagine, nós somos aqui quantos? 40, 50 membros, mais ou menos, né? Imagine 50 membros. Quantos mil habitantes tem Minas Gerais? Mais ou menos assim. Mais ou menos. Mais ou menos, vamos lá. Dá o quê? 7 milhões. 7 milhões, irmãos. Olha, 7 milhões dividido para 50 membros. Dividido para 50 membros. 140 mil pessoas para cada um de vocês. A missão está ficando assim, impossível. Impossível. Não, mas Jesus não está falando Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá. Quanto dá, irmã? 20 milhões? 20 milhões de habitantes? Ah, então o desafio aumenta ainda mais para vocês. Que bênção! Que bênção! Mas aí Jesus está falando bem assim, olha, Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá não é Minas Gerais não, é Brasil. Misericórdia. Jesus, nós não vamos conseguir. Mas veja bem, naquele momento, quantos homens tinha ali?
11 homens. Então, se temos 20 milhões em Minas Gerais, no Brasil temos 210, vamos colocar assim. É justamente essa responsabilidade que Deus está dando à igreja do Jardim Canadá. Irmãos, nós não estamos entendendo a missão que nós temos. O que Jesus está falando é que nós precisamos pregar a todas as nações. Isso quer dizer que nós, como igreja, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a mais de 7 bilhões de pessoas. É, Jesus. Só o Senhor mesmo. Porque como é que nós vamos pregar a 7 bilhões de pessoas? Quando eu trabalhava no Amazonas e fazia viagens de canoa durante 2, 3 dias até chegar a uma aldeia. E quando chegar lá, passar 15 dias, tinha irmãos que passavam, e amigos missionários que passavam 2, 3 meses. E uma vez eu falava a respeito de Jesus, e aí um indígena chegou para mim e perguntou bem assim, espera aí, pastor, Jesus mora lá em São Gabriel da Cachoeira, é? A cidade onde nós morávamos. Ou seja, existem pessoas ainda que não conhecem o Evangelho. E nós precisamos pregar o Evangelho. Quando eu estive na Colômbia, eu morei em Bogotá e eu fiz algumas viagens em Medellín. Em Medellín existe ainda o cartel de Pablo Escobar. Aquela série que passa no Netflix ali, sobre o cartel de Pablo Escobar, ali floreia muita coisa. E eu tive a oportunidade de pregar, eu fui convidado a pregar uma conferência missionária, uma reunião do presbitério que tinha 115 igrejas, numa reunião do presbitério. Eles estavam lá 15 dias, eu passei uma semana lá. Eu preguei tanto, irmão, foi um momento assim que eu preguei muito em minha vida, que eu fiquei cansado de pregar. E aí eu fui lá, preguei, e depois eu fui a uma conferência missionária em uma cidade. E os membros da minha igreja falaram assim, pastor, esse local é um local da Zona Vermelha, viu, pastor? Então, presta atenção. Eu não sabia o que era a Zona Vermelha. Na realidade, a Zona Vermelha era um lugar de perseguição, onde sequestravam pastores e missionários estrangeiros. E aí eu fui, eu orei com minha esposa, e minha esposa falava bem assim, meu filho, você vai mesmo? Eu disse, eu vou. E aí eu fui. Uma cidade chamada Chicorodó e Apartador, onde que a milícia colombiana, as Farc, também tinham atuação. E conversamos com alguns crentes lá, veio uma turma boa de uma igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos crentes, irmãos piedosos, eles falavam bem assim, pastor, nós precisamos de missionários, nós precisamos de pastores aqui para caminhar conosco. E eu perguntei, cadê o seu pastor que não está aqui? Nós vamos contar a história do nosso pastor. Estava pregando o nosso pastor e começou a falar algumas coisas contrárias contra a guerrilha colombiana. E tinha um homem muito bem arrumado. Ele levantou-se no momento do culto e voltou com mais 3, todos eles armados, e mataram o nosso pastor na hora do culto. E eles falavam assim, irmão, pastor, mas nós queremos continuar com nossa missão aqui na terra. Naquele momento comecei a refletir. Entendi assim, meu Deus, eu até agora não fiz nada. Nós não temos a noção do que é um contexto de perseguição. Nós temos nossa Bíblia na nossa própria língua, nós podemos sair, nós podemos trabalhar, evangelizar, mas nós não temos noção o que é perseguição. Pois bem, Jesus chega, dá a grande comissão para aqueles homens, e todos os dias aqui, no texto do versículo 20, há 2 pontos, 2 características aqui fundamentais. Primeiro nós nunca
Nunca, irmãos, nunca estaremos sozinhos. E ao caminhar com Jesus, nós nunca seremos mais os mesmos. Estaremos sendo transformados a cada dia. E é por isso que dá certo. Jesus deixa aquela tacada pastoral lá para o fim e dá a missão, joga o peso da responsabilidade, o pessoal treme e diz, será que isso é possível? Ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias. E é por isso que os nossos projetos, quando nós apresentamos ao Senhor, é por isso que dá certo. Porque Ele estará conosco todos os dias. Se de fato nós crêssemos, nós não teríamos ansiedade. Nós cremos muitas vezes, mas é parcialmente. Se de fato nós crêssemos, nós não estaríamos sozinhos, nós não teríamos ansiedade quanto ao amanhã. Sabe por quê? No amanhã Jesus já está lá, nos esperando, nos aguardando. E nós precisamos descansar no Senhor. Se de fato nós crêssemos, a nossa maior arma contra a ansiedade é a nossa fé. Porque no momento quando a gente se tranquiliza, a fé ela é reavivada e nós viveremos de maneira mais simples, menos complicado e imaginando menos tragédia. E segundo lugar, para que isso aconteça, nós precisamos estar caminhando no Senhor. E nessa caminhada que Jesus nos transforma. E essa experiência transformadora do envio de Jesus precisa ser primeiramente uma experiência de transformação no nosso coração, porque essas verdades pelas quais nós falamos, nós pregamos, se nós não colocarmos em prática, tudo isso aqui vai ser um teatro, vai ser uma bela foto que nós iremos olhar, muito bonito, mas não vai fazer muito efeito. Irmãos, e eu quero aqui terminar falando algo para vocês. Essa caminhada é um privilégio. É um privilégio. E Deus nos escolheu. Deus me escolheu, escolheu você. E Ele poderia ter chamado qualquer outra pessoa para fazer o que você está fazendo. E detalhe, fazer muito melhor do que você está fazendo. Concorda comigo? Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. Ele chamou os fracos, os temerosos, dizendo é o seguinte, nós temos uma caminhada. E o primeiro passo da caminhada é o coração transformado. Jesus marcou o encontro com você. Em todas as suas atividades na igreja, Deus poderia escolher uma outra pessoa, muito mais capacitada do que você e que poderia fazer algo assim, bem melhor que você está fazendo. Mas Deus escolheu você. E isso é um privilégio que nós temos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E guarde essa palavra no seu coração. Deus escolheu você. Você pode falar bem assim, pastor, mas logo me escolheu? Sim, Deus escolheu você. E Ele está assim, transformando o nosso coração, cuidando das mazelas do nosso coração. Ele está nos desafiando hoje para pregar o Evangelho a todas as nações. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém.